Ei, você já imaginou iniciar um contrato e você não dá conta de finalizar? Você já se imaginou na situação de ter que cancelar o contrato porque você não deu conta de fazer até o fim? Isso deve dar um frio na barriga, né? Então fica comigo, seja bem-vindo a mais um episódio desse nosso quadro Onde Já Se Viu. Histórias boas demais para ficarem guardadas somente aqui pra mim. E na história de hoje você vai aprender junto comigo aqui, tá recheada de informações, era desdobro, virou retificação, como ler matrícula e o principal. Quando a gente acha que a gente sabe tudo, quando a gente acha que a gente já tá pronto pro mercado, e aí o mercado veio dar aquela rasteira e você percebe que você ainda tem muito pra evoluir. Isso é muito importante. Leilinha, conta a minha história, por favor. Conto a sua com muita honra e conto a de todos os amantes da construção civil que quiserem compartilhar histórias boas demais para ficarem guardadas somente pra você. Traz pra gente contato@leilabrito.com.br. Só uma coisa muito importante, eu tô recebendo várias histórias, mas muito abreviadas. Mande a sua história recheada de informações, igual essa que eu vou contar aqui. Mande, porque daí a gente consegue entender ainda mais e consegue compartilhar como se fosse realmente uma aula aqui com a gente, nessa interação tão gostosa de se aprender. Eu já trabalhava na área de projetos de prefeitura e cartório, mas nunca tinha me deparado com a seguinte situação que me rendeu um bom aprendizado. Estava acostumada a fazer desdobro de lote. Para mim é algo muito simples e excelente para quem está iniciando na área. Eu concordo. Concordo plenamente que isso aqui é uma área muito legal para quem está começando, porque te ajuda a se desenvolver dentro dos cartórios e dentro das prefeituras, te dá confiança para você começar e não é tão complexo como, por exemplo, fazer uma fundação, levantar uma alvenaria, calcular uma ferragem. Olha só, um ótimo mercado e que tem pouquíssimos profissionais qualificados. Então, cuidado, amantes da construção civil, com as ciladas do caminho. Essas ciladas do caminho aqui, eu já quero deixar uma observação muito legal da parte dessa nossa amante da construção civil, que ela conta que ela se achava a esperta, porque ela já fazia projetos de prefeitura e projetos de cartório. E aqui eu faço um ponto muito importante pra você, que tá aí esperando o momento certo pra você começar. A nossa colega aqui, ó, já se sentia poderosona no assunto e mesmo assim ela cometeu um grande vacilo e você vai entender comigo até o final da história. Então, eu quero que você entenda, não existe momento certo. O momento pra você começar é agora. E aí você vai aprendendo ao longo do caminho junto com todo mundo que tá indo. Então vamos junto. 2 casais foram no meu escritório para fazer a regularização e o desdobro de suas casas, porque um deles queria fazer financiamento bancário para terminar a construção. Porém, o banco não aceitava tendo 2 construções no mesmo lote. Então aqui, presta atenção, pega aqui comigo. Existe um único lote, existem 2 construções, existem 2 casais que são proprietários, então eles são sócios de um único lote. Então imagina um lote de 200 metros quadrados, ficou 100 para cada um. Não sei se é essa a metragem, mas só para você entender que eles são sócios. Então, um casal tem metade, o outro casal tem outra metade. Só que um casal que tinha uma construção na metade de um lote, queria fazer a venda daquela casa. Não, ele queria terminar, a venda não, né? Ele queria terminar a construção com o financiamento. Então, a construção ainda não havia sido terminada, ela estava em fase de, vamos simular aqui um acabamento, por exemplo, ele ia lá no banco, pegar o dinheiro emprestado e continuar a obra. Porém, o banco exige toda a documentação. E como tinham 2 construções em um mesmo lote, o banco não aceitou e foi por isso que eles foram encontrar nossa colega para fazer o desdobro, porque eles precisavam de uma única matrícula para uma única casa, não uma matrícula para 2 casas, ok? Aqui primeiro desdobra na prefeitura e depois a verba no cartório. É bem importante esse aqui, porque atente-se, tá? A legislação de desdobro, ela é municipal. Então, pode ser que você vai fazer um desdobro aí na sua cidade ou na cidade vizinha e não seja o mesmo processo igual o dela. Então, legal, muito bem pontuado. Aqui, primeiro desdobra na prefeitura e depois a verba no cartório. Nesse caso, como a parte de prefeitura já estava aprovada, eu pensei que daria certo eu fazer a regularização das construções antes de averbar em cartório. Então, terminou o desdobro, ao invés de ir lá no cartório de registro de imóvel e averbar as duas, a divisão e depois fazer o processo de regularização das 2 construções, ela falou, já tô aqui na prefeitura, né? Vou dar uma antecipada no processo, já vou dar entrada no processo da casa A e da casa B e depois eu dou continuação lá no cartório. Vem comigo. Fiz os 2 processos da aprovação das casas para a prefeitura, mas foi recusado por falta de matrícula de cada um dos lotes. Então ela fez o processo como se já fossem 2 lotes. Ela não fez o processo como se fosse um lote só.
Então a gente já sabe que isso não dá. Isso não dá em qualquer lugar do Brasil, tá? Isso não é só na prefeitura dela. Se ela deu entrada na prefeitura e para a prefeitura já não é mais um único lote, já são 2 lotes, precisa apresentar na prefeitura a matrícula do lote A e a matrícula do lote B. Descobri que não tinha sido feita a divisão dos IPTUs. Tudo bem, se não foi averbado em cartório, não existe matrícula. Se não existe matrícula, não tem como fazer a atualização cadastral. É sempre um ciclo. Se não fez a atualização cadastral, não tem como a gente entrar na prefeitura solicitando o desmembramento, o desdobro, a divisão para 2 IPTUs. Então, apenas o departamento dessa prefeitura ou secretaria dessa prefeitura fez a divisão, mas não foi finalizada. E ela achou que havia sido finalizado tudo na prefeitura. Vou dar entrada aqui na casa A e na casa B, 2 processos de regularizações, cobrei pelos 2 processos, e lá no cartório vai ser uma coisa separada. E aqui ela descobriu que não era. Não tinha jeito, precisava averbar tudo no cartório para depois regularizar e depois averbar de novo. Fica aqui que você vai entender melhor essa averbar aqui, averbar ali e depois averbar de novo. Muitos gastos para os clientes, mas infelizmente isso é o Brasil. Bem-vindo. Já parou para pensar que aqui nós temos que pagar para ser donos e temos que pagar para provar que somos donos? Achei muito legal essa reflexão aqui. Eu acho isso muito brega. Eu acho isso muito brega, Vadeli. Eu também acho isso muito brega, né? A gente tem que pagar para comprar, a gente tem que pagar para passar pro nosso nome, a gente tem que pagar para provar que é nosso. Bem-vindo, Brasil. Estamos aqui, né? Num mundo, quer dizer, num país onde a burocracia ainda reina. Pensei que fosse fácil averbar no cartório. Como eu já tinha feito dezenas de vezes, aqui a experiência deixando a gente ficar sossegado e não estudar. Tá vendo? Ó, presta atenção. Ela pensou porque ela já tinha feito dezenas de vezes. Mas, nesse caso, foi negado. Então, ela pegou uma experiência nova ali depois de dezenas, né? E aí você fica travado porque é a sua primeira pode fluir muito bem. Ela precisou de mais de 10 para conseguir errar pela primeira vez, mas ela já tinha maturidade, ela sabia como resolver, você vai entender aqui, ó. Mas nesse caso foi negado, pelo simples detalhe de que atrás do lote dos meus clientes estava uma propriedade com o nome de pessoa e não número de matrícula. Aí você fala assim, eu não tô entendendo nada. Calma que a Titi aqui vai te explicar, mas vamos lá. Pensa no BO que isso me causou. Quase 2 anos para terminar um serviço que eu sempre tinha feito em 45 dias. Eu não sei se ela vai dar continuidade no assunto aqui ou se ela já vai pro passo onde ela resolveu, mas eu vou te explicar para você partir para a próxima parte da história já mais entendido, tá? Vamos aqui, ó. A matrícula que ela queria fazer o desdobro estava tão desatualizada que ao invés de ter atrás a propriedade, então eu tô aqui, tem um lote 2, o lote 4, eu sou o lote 3, na minha frente tem a rua, atrás de mim tem o lote 10, ou mais lotes, tá? Pode ser que eu esteja confrontando que atrás de mim tem o lote 20, o 30, o 40, não tem problema. Desde que sejam lotes, sejam propriedades que tenham matrículas. No caso dela, ela confrontava com uma pessoa. É como se... Edição, dá pra colocar uma pessoa lá confrontando com um lote? É como se, ao invés de... Acabou o terreno, ao invés de ter uma continuação de terra, tem ali uma pessoa, um gigante lá, né? Oi, eu sou a Leila e pertenço a esse espaço. Não faz sentido. Entende que não faz sentido? Por que um dia permitiram colocar o nome de uma pessoa ali? Não sei. Mas aí depois a mesma pessoa que permitiu colocar o nome ali, no caso, o cartório, né? O senhor cartório deixou colocar o nome de uma pessoa ali, ao invés de uma propriedade, e o mesmo cartório vem falar pra você assim, mas não pode ter o nome de uma propriedade aí. Eu não entendo o Brasil. Eu acho o Brasil brega, eu não entendo o Brasil. Mas como é que você vai conseguir comprovar que aquele lote é aquele lote, sendo que ele divide fronteiras com uma pessoa, e a pessoa ela mora em qualquer lugar do Brasil, do mundo, ela tá na lua, né? Eu tô aqui na lua agora. Você tá confrontando comigo como? Não prova que é o terreno, beleza? Expliquei para os clientes que precisaríamos fazer a retificação da matrícula deles para constar os dados da propriedade e não os dados do proprietário. Eu também não sabia que não podia. Dezenas de vezes ela já tinha feito, né? Porém, a matrícula deles estava no nome do bisavô falecido. Ou seja, precisava de inventário. Além de tudo, a matrícula não havia sido atualizada. Eu vou simular aqui uma situação que ela não contou, mas eu vou simular pra você entender. Imagina só que eu tô aqui, né? Então, eu cheguei pra você e falei, faz a regularização ou faz o projeto da minha casa. E você, como responsável técnico, fala, claro, bora lá, vamos fazer. Onde você quer construir? Então, quero construir um terreno que eu ganhei de herança. Aí você já levanta a anteninha, tipo, herança. Conta mais. Bom, o meu avô comprou
deixou pro meu pai e o meu pai passou pra mim. Meu pai me deu de presente. Aí você já começa assim, né? Meu Deus, vamos lá, vamos lá. Conta mais. Cadê a matrícula? O que é isso? É assim que as pessoas respondem. O que é isso? O que é matrícula? Ah, aquele documento que você pega no cartório de registro de imóveis. Ah, eu tenho IPTU, serve? Não, preciso da matrícula. A treta começa aí. Aí quando você vai pegar a matrícula, você olha na matrícula e você percebe que tá lá um nome de uma pessoa totalmente aleatória. Não é o mesmo nome do pai, não é o nome do seu cliente, é uma pessoa totalmente aleatória. Você fala assim, como é que você vai comprovar a propriedade? Advogados e advogadas de plantão aqui podem nos dar instruções nos comentários e também os engenheiros, arquitetos, os profissionais da construção civil mais experientes também podem ficar à vontade para contar aqui nos comentários os depoimentos que vocês têm nessas situações, porque no Brasil isso acontece a rodo. É muitos casos acontece isso. Então, quando essa nossa colega que já é experiente no mercado, que já tinha feito mais de dezenas de desdobro, foi ler a matrícula, ela descobriu que quem precisava assinar a documentação já era uma pessoa falecida. Como é que vai fazer a retificação se não tem como assinar? Diz pra mim, se não tem como assinar. No caso aqui, quem precisava era o confrontante, né? Cadê? Quem que era o responsável por essa assinatura que ela tá falando, que é o confrontante. Ah, Leila, quando é que eu preciso confrontante assinar ou não? Isso a gente vai ficar para uma outra circunstância. Eu volto aqui só para falar sobre retificação unilateral e bilateral, quando precisa ou não do confrontante assinar. No caso, eles descobriram que o confrontante que deveria assinar era o bisavô, que já nem existia mais. Então, como é que aquele confrontante vai assinar? Primeiro BO. E os confrontantes que precisavam assinar também já tinham falecido, ou seja, também precisavam de atualizações. Sentiu o nó daí? Só de contar eu já me perco toda. Eu também me perdi. Acho que todo mundo se perdeu. Então, no final das contas, nenhuma matrícula tinha como ser assinada, nenhuma matrícula tinha como ser desdobrada. A prefeitura aprovou algo que não tinha um documento pronto para fazer o desdobro, porque para a prefeitura isso não influencia. Pode ser que algumas prefeituras barrassem isso? Pode ser. Já vi prefeituras que pedem a matrícula que provavelmente já iria barrar ali. Nesse caso aqui, a prefeitura aprovou algo que a matrícula tem o nome de uma pessoa falecida, que não foi feito inventário. Se não foi feito inventário, então não tinha como a pessoa assinar. Que nó. Mas vamos lá. Eu encaminhei para um advogado resolver. Esse nó todinho aí também teria encaminhado. Muito bom. Não só teria encaminhado por seu nó, mas também porque isso daqui é propriedade de conhecimento dos advogados especialistas em direito imobiliário, tá? Nós, como engenheiros, arquitetos, técnicos, tecnólogos da construção civil, não temos competência técnica para resolver esse tipo de situação. Então, isso aqui é para advogado e ponto final. Então, o processo só voltaria para mim quando estivesse tudo pronto para retificar. Maravilha, então teve inventário, não teve, a matrícula tá no nome, as pessoas que existem vão assinar, aí sim volta pra gente e a gente faz o trâmite de cartório para poder fazer o desdobro, que era o objetivo final, beleza? Mas ninguém tinha dinheiro para fazer os processos. Eu não sei quanto custa para fazer inventário, eu não tenho noção de quanto custa. Se vocês têm também, já é mais uma coisinha para vocês compartilharem aqui com a gente. Mas não é barato. Não é barato, e isso é um dos argumentos que eu reforço constantemente nas minhas mídias para fazer com que as pessoas que têm os imóveis, que têm as propriedades, se conscientizem de deixar tudo documentado em vida. Porque é muito comum a gente ver imóveis indo para leilão ou até sendo vendido de forma clandestina por um valor muito mais baixo, coisa que valeria 300 mil sendo vendido por 50 mil, porque ninguém quer comprar algo sem documento. Então acaba vendendo por um preço praticamente jogando fora aquela construção ou perdendo, indo para leilão porque não tem dinheiro para fazer a documentação. Então às vezes o pai ficou anos juntando dinheiro, os pais construíram aquilo ali, todo patrimônio que eles tinham, eles deixaram para os filhos, mas perdeu, porque não tinha como fazer o documento. É muito grave isso e é bom a gente conscientizar muito os nossos clientes para que eles não façam isso e consequentemente a gente consegue também ter mais trabalho, a valorização também da nossa mão de obra. Com tudo parado, começou o festival de visitas no meu escritório. Foram os pais dos casais, cada casal separadamente, cada marido sozinho e depois as esposas. Então imagina que foi um monte de gente lá no escritório, porque todos queriam entender, porém ninguém entendia o que precisava ser feito. Eu fui com todos
no cartório e na prefeitura para eles terem outras explicações diferentes da minha, mas não adiantou, eles não entenderam. E a gente consegue entender o porquê que eles não entenderam, né? Se nós que somos da área, estamos aqui lendo, acompanhando a história dela, a nossa cabeça também já dá um nó, imagina para um proprietário que não sabe nem o que é matrícula, para um proprietário que nunca nem sequer teve conhecimento de que ele precisava ter uma matrícula. É a educação brasileira, né? É a educação brasileira. A gente não aprende, mas é exigido em todo tempo que a gente apresente esses documentos para comprovar que é nosso. Para ter paz, adorei isso. A experiência, agora sim a experiência reina de vez, né? Porque a gente já sabe nosso limite. Para ter paz, adorei. Decidimos fazer o distrato do contrato de desdobro. Eu recebi pelo trabalho de prefeitura, que para eles não valeu para nada. Tá, ela fez a parte de prefeitura, como um contrato bem feito, um contrato bem protegido, garante isso. Ela não precisou devolver porque ela fez, a parte de prefeitura foi aprovada. Se a prefeitura falhou para pedir a documentação necessária ou não, não interessa, ela fez. Não vai servir para nada, porque não conseguiu dividir o IPTU vai continuar vindo único, não conseguiu dividir as construções. Para eles, enquanto eles não resolverem a questão da matrícula, a parte de prefeitura não serviu para nada. Porém, pela paz dela, ela já foi lá e propôs para eles, para que eles rompessem um contrato finalizou, ó, eu não vou dar conta de fazer, esse serviço eu não sei fazer, esse serviço não dá pra eu fazer. Eu não sei qual foi a justificativa que ela deu ali, mas eu achei bem legal a sinceridade, a honestidade, porque a gente fica se desgastando querendo atender um cliente, achando que só porque ele nos contratou a gente tem que ir até o fim. Eu achei muito boa essa história, porque ela não foi até o fim, ou aliás, ela foi até o fim. Ela foi até o fim aonde ela conseguia, ali foi o fim dela. Ela chegou e falou, olha só, não vai rolar pra mim, então vamos terminar por aqui. Se teve treta ou não teve treta, o importante é que ela tinha um contrato que garantia que ela não precisava pagar multa, até porque o contrato foi rompido por falta de documentos vindos dos proprietários, não por causa dela. Ela estava disposta, pelo que a gente entende aqui, ela estava disposta a fazer, ela estava disposta a ir até o fim, porém eles não entregavam os documentos que precisavam ser entregues, que eram as matrículas já retificadas, as matrículas corrigidas, para poder fazer o processo de desdobro final. E até hoje não conseguiram regularizar a matrícula do imóvel. Imaginei. Isso é comum, tá, gente? Isso é muito comum. Quando chega um processo de desdobro, é importante a gente conseguir entender as informações, porque antes mesmo de você fechar contrato, você já fala, quem são essas pessoas aqui que precisam assinar? Ah, não sei. Existem? Não, não existe mais, ó. Advogado. Depois que você resolver lá, a gente faz aqui. Já nem mete o dedo. O casal que queria fazer a finalização da construção com financiamento vendeu a metade do lote sem documento. Sem documento. Para uma outra pessoa que comprou um elefante cor-de-rosa. E foram construírem um lote sem complicações. Legal, né? Olha só, tô vendendo aqui uma construção, meio lote. A construção tá aqui mais ou menos quase que pronta. Por um valor, ó, uma belezinha pra você, uma beleza, só que ele não tem documento. Compra aqui que eu tô indo me mandar pra um lugar que tem documento. Legal, legal, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Quando eu falo que o Brasil é brega, é por isso. Não seria muito mais prático para todos se os órgãos envolvidos quisessem regularizar ao invés de dificultar? Eu também adorei essa ideia da breguice, porque eu também sinto isso e eu tenho certeza que se você já tentou fazer qualquer processo de prefeitura, cartório ou bombeiro, você também já teve essa sensação de que eles querem dificultar ao invés de facilitar. Parece que eles não querem documentar. Eu não sei o que passa na cabeça desse povo que criam essas regulamentações que ao invés de inovar, atualizar, parece que quer andar pra trás, né? Que fique de lição para vocês também. Antes de iniciar qualquer processo, leia e interprete com muita calma a matrícula do lote. Verifique se todos os responsáveis poderão assinar e só depois feche o contrato de prestação de serviço. Olha só, eu também já passei por uma situação na qual eu não tinha me atentado aos dados da matrícula, não cheguei a precisar fazer um distrato, uma quebra de contrato, não cheguei a um ponto tão mais sério quanto dela, mas ainda bem que deu tudo certo dela também, mas também já passei por essa situação, então vale muito a pena essa dica final que ela deu aqui, leiam, aprendam a interpretar as matrículas, aprenda a interpretar a escritura, entenda quais são esses documentos. Se você ainda não está familiarizado, se você ainda não se sente confortável com isso, me acompanhe. Continue acompanhando os meus vídeos, as minhas publicações, porque eu trago constantemente para vocês
esses documentos, não só esses documentos, como todos os documentos de um processo de regularização inteiro, desde a parte de projeto, quais são as representações gráficas, quais são os documentos, proposta, orçamento, modelo de contrato, tudo isso a gente conversa bastante, porque eu sei da importância que cada um desses documentos traz pra gente, pra nossa autoridade, principalmente pra nossa segurança na hora de trabalhar. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, espero que tenha agregado alguma coisa e vou esperar que você coloque pra mim aqui embaixo, vai, por favorzinho, comenta aqui pra mim, diz pra mim o que foi que você mais gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!